TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Mais um domingo especial, bem pensado para você. Mas vocês sabem que eu gosto de sempre dar um puxãozinho de orelha em relação à língua portuguesa. E o puxão de orelha de hoje vai para aquelas pessoas que esquecem que o verbo haver, quando tem o sentido de existir, acontecer e ocorrer, ele tem que ser usado na terceira pessoa do singular. Não importa o tempo, se é presente, se é passado ou se é futuro, você vai usar a de acontecer, a de haver, a de ocorrer. Então, há acidentes na estrada. Haverá manifestações amanhã. Houve conflitos. Não importa que a palavra que venha a seguir seja no plural. O verbo haver fica sempre no singular. Mas vamos começar o programa de hoje com um tema relacionado à educação dos pais. Pode fazer e pai e mãe precisam ser educados? Sim, meu querido, precisam. E sabe por quê? Porque o filhinho não vem com manual de instruções. E o tema do programa de hoje é exatamente esse. Cadê o manual de instruções para ensinar papai e mamãe a educarem e a criarem os filhinhos? Fique atento. Mas antes, eu quero lembrar vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul. Assim, bem misturado, como eu sempre faço. Não sigo uma ordem. E se você não tem assinatura da Tech Cable, você pode acompanhar pelo site da emissora, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Quando você quiser mandar um comentário ou assistir a reprise do meu programa, você pode acompanhar às sextas-feiras, 10h30 da manhã, e o programa novo daquela semana, sempre aos domingos, às 5h30 da tarde. E todas as sugestões vocês mandam para o meu WhatsApp, mas, por favor, se identifique com o nome e a cidade da qual você está falando, tá bom? Conto com a sua participação e com o sua crítica, sua sugestão ou a sua dúvida. Essa semana eu recebi muitas perguntas a respeito de concurso público aqui para a cidade de Petrópolis. Tem gente que passou no curso para a Condep, outros estão na fila de espera e outros, infelizmente, não conseguiram. E sim, teremos mais concursos antes do final do mandato desse prefeito, do atual prefeito. Parece que a Guarda Municipal vai abrir concurso para aumentar o seu efetivo e serão 100 vagas. Isso ainda não foi publicado em edital, então eu posso dizer que é um achismo meu. Mas fique atento, porque deve ter concurso para a Guarda Municipal muito em breve, talvez ainda esse ano. E para aqueles que querem saber se eu vou voltar a fazer um cursinho, uma instrução online mesmo para quem vai fazer o concurso, também eu digo sim, farei novas turmas preparatórias para o concurso da Guarda Municipal assim que o edital for publicado, tá bom? E preparem-se, deve ter redação, uma redação que não é argumentativa, mas é uma dissertação expositiva. E eu ensinarei direitinho como fazer, tá bom? Mas vamos ao nosso
tema de hoje. Por que que a educação dos pais é tão importante? Primeiro, tem muita gente que não tem mais tempo para cuidar dos filhos e deixa os filhos ou com a avó, com a empregada, com a babá, na creche. Mas a educação tem que ser dada pela família. E a escola, e a creche? Ali é instrução, é passar conhecimento, é ensinar coisas relacionadas ao conhecimento humano. Não é educação. A formação da pessoa é de obrigação da família. E, voltando àquela brincadeira, filhinho não nasce com manual, mas existem pessoas especialistas e estudiosíssimas que auxiliam nessa tarefa. E aí, para nos auxiliar na tarefa de educarmos nossos filhos, eu trouxe hoje para bater um papo com vocês a Mônica Rodrigues, que é uma neuropsicopedagoga, e ela vai explicar isso para vocês. Vamos lá? Mônica, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo aqui conversar com os nossos telespectadores a respeito dessa educação parental. Como os pais podem educar os seus filhos. Mas para a gente começar o papo, eu quero que você apresente brevemente o seu currículo, para todo mundo saber quem é você, qual a sua especialização, e depois nós vamos começar explicando o que é a educação parental. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, conheço o seu trabalho também, me sinto muito privilegiada de poder estar no seu programa. Eu sou Mônica, eu trabalho já aqui em Petrópolis 10 anos como professora concursada, eu sou professora concursada do município. Atualmente eu estou atuando numa escola do município como diretora adjunta. E na minha caminhada é que veio essa visão da questão da educação parental. Primeiro, como mãe, porque eu sempre tive uma defesa da família e da escola, porque meus filhos também estavam na escola, estudando em escola pública, e eu queria, às vezes, participar daquela educação no sentido de conhecer um pouco mais dos projetos da escola e enquanto mãe. E aí, estudando, eu fiz gestão escolar também, formada em pós-graduação em gestão escolar, e fui me apaixonando mais por esse ambiente da escola e da família. E também fiz a formação depois na especialização com adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, que já é dentro mesmo da questão da educação parental. E aí pegando o gancho do que é a educação parental. Nesse caminhar, eu já fazia alguns trabalhos, eu já defendia a ideia dessa relação família-escola, dessa importância da família estar envolvida com as questões da escola, e encontrei na pandemia, na realidade, cursos e formações a respeito do adolescente e pré-adolescente, como essa família lida melhor com essa fase. E aí eu já estava também dentro do universo da escola, no sentido de atuar mesmo como orientadora pedagógica, como diretora, e a gente sempre ouve, às vezes, aquela frase, né? O que eu vou fazer com meu filho? Isso é bem comum. Eu me lembro, você falou dessa faixa etária, é muito difícil, e já era na época que a minha filha era adolescente, você lidar com o que o mundo oferece para essa idade. Eu me lembro que aí era, depois você me corrige se eu errei ou se eu acertei, tá? Minha filha queria ir a lugares com as amiguinhas, lugares que eu achava que era muito antecipado, muito cedo para ela. Vou dar um exemplo. Ir para boate à noite no Rio de Janeiro. Eu criei minha filha no Rio de Janeiro, com 14 anos. Na minha cabeça, isso inadmissível. Aí ela vinha com aquela historinha, mãe, mas fulana vai, Beltrana vai. Você não é fulana, você não é Beltrana. E eu dizia para ela, minha filha, eu respondo por você. Eu confio em você. Eu sei que você não vai fazer nada de errado. Mas as pessoas que estão lá, eu não posso responder por elas. E aí eu vou falar uma coisa muito trágica.
aquela mãe que perdeu a filha, porque a filha menor de idade, que foi lá para uma boate na Lagoa, que eu frequentava, mas nesse dia, graças a Deus, eu não estava lá. E não sabia com quem a menina ia voltar, com quem não iria voltar. E a menina pegou carona e houve um acidente na curva lá, tradicional da Lagoa, e a menina morreu. A mãe acusou o motorista, que eu não vou falar aqui, que é uma pessoa famosa, é um caso famoso. Quem estava errado? Ele não fez nada com a menina, a não ser aceitar dar uma carona. Quem estava errado? A mãe, né? E voltando para o meu caso, eu usava esse caso para dizer, minha filha, a menina pode não ter feito nada de errado, o motorista não fez nada de errado. Mas quem tinha que estar lá era a mãe. E ela era menor de idade, não era o lugar para ela. Como uma mãe larga uma filha num lugar de adulto e nem quer saber com quem ela vai voltar. Então, eu dizia que eu tinha que ter segurança para deixar ela ir. Isso acalmou um tempo, depois não, mas eu continuei sendo linha dura e depois cresceu, ela me agradeceu. Mas a entrevista é sua, não é minha. Então vamos lá, explica para o povo o que é isso. Isso é muito importante que você está falando, porque acontece assim, eu sempre vou me remeter muito à escola, porque é o ambiente que a gente ouve muitas coisas também. Muitos pais hoje acham que o adolescente, o pré-adolescente, por ter 13, 14 anos, eles já são donos da própria vida. E não é. Porque legalmente a gente sabe que os pais são responsáveis pelos filhos, até completar pelo menos 18 anos. É lógico que quando chega aos 18 anos, se esse filho ainda mora com você, na sua casa, eu entendo que a gente precisa também continuar tendo respeito, tendo as conversas dentro da casa, lógico que já alcançou uma determinada idade, vai tendo uma autonomia maior, mas precisa ainda ter um elo de conversa, de respeito, de combinados ali dentro daquela casa. Mas vamos ao que interessa, que é ao adolescente. O adolescente, ele não responde por ele. Quem responde são os pais. Existem lugares que a gente sabe que o adolescente não pode frequentar. E hoje burlam algumas leis. Falsificam carteirinha. E o próprio ambiente, às vezes, facilita a entrada dessas crianças. Uma outra questão que a gente vê aí da menoridade, com 12, 13, 14 anos, é ingerir bebida alcoólica. É outro crime. A gente tem que pensar no que é certo, no que é lei, no que é prevenção da adolescência, da criança, isso tudo. Não era nem para ir num local comprar. E hoje, muito menos ingerir, beber e todas essas coisas. Eu costumo dizer o quê? A gente precisa prestar atenção no que é o correto, porque nós somos, como você falou, o pai e a mãe são os responsáveis pela formação daquela criança, por aquela adolescente. Então, tudo que vai gerir aí esse crescimento, esse desenvolvimento, os pais precisam estar presentes e dando uma orientação que seja de proteção. Exatamente. Né? De proteção. Então, mas ele tem 15 anos, acontece muito isso na escola. O adolescente já quer fazer o que pensa na sua cabeça. E a gente fala assim, olha, mas você ainda não responde por você. Né? Porque a gente precisa convidar, às vezes, os pais para conversar. E na educação parental não é diferente. Quando os pais, às vezes, chegam, eles querem que os filhos tenham uma postura, às vezes, ou de autonomia, ou às vezes que não sejam de autonomia total, mas são os conflitos também, né? Às vezes não é uma situação que eu chamo de desafiadora. Na educação parental a gente costuma não falar problema, mas sim desafios. Então são desafios que os pais são responsáveis também, juntamente com os filhos. Quando acontece uma coisa com o filho, não é só o filho. A gente tem que ver a família toda. Então, lógico, aquela criança, aquele adolescente chegou naquela fase dessa forma, por quê? E aí a gente vai fazendo a análise, vai fazendo a busca para poder entender aonde gerou esse comportamento, aonde soltou, né, que a gente começa a falar, largou de mão em um determinado momento, e depois a gente quer puxar
a linha, né? Deu corda na pipa. E agora eu quero recolher. Tudo bem, mas a gente, dentro da educação parental, a gente começa a pensar princípios, valores, e não é uma questão de radicalismo, mas de orientação e segurança. Formação daquele adulto para que ele possa se tornar uma pessoa autônoma, mas com segurança. Com segurança. Nas capacidades e habilidades dele. Antes da gente continuar, eu vou chamar o nosso pequeno intervalo. Fica aí que o papo vai continuar com a Mônica. Aguarde, espero você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de A a Z está de volta e o programa de hoje está tratando da educação parental. Isso aí, educação parental. Nós estamos conversando sobre como auxiliar os pais, ou seja, educar os pais para que bem eduquem os seus filhos, dando a eles condições de desenvolver uma autonomia e uma capacidade de viver no mundo adulto com segurança. E aqui, para nos ensinar isso, está a Mônica Rodrigues conosco batendo esse papo. Mônica, no primeiro bloco, você tocou no aspecto da questão da bebida. Eu me lembro que, pela Prefeitura do Rio, eu fiz um curso no Conselho Estadual de Entorpecentes para participar dos projetos contra o uso e abuso de drogas. E eu aprendi que, e aí é muito simples, o nosso cérebro nessa fase de adolescência, pré-adolescência, adolescência, ele está modificando as fontes de prazer. Uhum. E se ele encontra nas drogas, lícitas ou ilícitas, lícitas como a bebida, esse vínculo de prazer, ele vai desenvolver uma dependência disso
porque foi o caminho que substituiu os brinquedos, né? Que a gente brinca, que o menino larga os carrinhos, larga a bola, a menina larga a boneca, quando está nessa fase pré-adulto. E depois, já dos 20 e poucos anos, o cérebro já está mais maduro e tendo umas fontes de prazer para substituir as coisas da infância mais saudáveis, ele não vai se envolver com... eles dizem que estatisticamente é muito difícil um jovem já maduro se envolver com drogas ou se tornar um dependente químico. Como que a gente explica isso para os pais, para evitar e ensinar os filhos a não se envolverem com essas coisas fora do período certo? Se a gente vê pai molhando a chupeta do bebê na cerveja e botando na boquinha da criança. Então, isso é muito sério, porque realmente o que você está falando, o nosso cérebro, a gente fala que ele realmente aprende o tempo todo. E ele vai recebendo o estímulo do prazer, que foi isso que você falou. Que não é só uma questão hoje da bebida ou da droga, mas eu vou até usar um exemplo também do vício que as crianças estão nas telas, né? Que é a mesma coisa, o celular, os jogos, que a gente não critica a questão do uso, mas sim o excesso. Então, os pais não deveriam, primeiro, de novo, vou voltar a respeito de lei, a proteção, criança não é para beber. Então, se você vai ingerindo isso, vai acostumando a criança a isso, o organismo dela vai entender que eu preciso disso cada vez mais. Verdade. E fora de um horário, de um tempo, né? Eu digo até fora, porque na realidade, se a gente for pensar em termos de saúde, em momento nenhum a gente precisaria ter muito equilíbrio na questão do que eu vou usar, do que eu vou beber, do que eu vou consumir, pensando em saúde mesmo. Mas a criança não é para isso, e realmente vai acontecer. Ela vai se acostumar, ela vai querer, então ela vai desviar o olhar dela. E não vai criar outros caminhos de satisfação. Um caminho que vai ser menor, porque assim, o estímulo da brincadeira vai ser menor do que a bebida ou a droga vai acelerar. Então é lógico que eu quero aquilo, eu tenho aquilo vai me dando prazer, saciando a minha vida, a minha emoção, isso tudo. Eu não quero mais parar com alguma coisa que é menor. Eu quero só aquilo. Eu quero aquilo que vai proporcionar mais. Aí vamos tirar a droga ou a bebida. É um outro cuidado que eu volto a falar com a questão da tela. Por quê? Porque, literalmente, eu participei também de um congresso internacional de educação parental e uma das palestrantes estava falando sobre isso. Que quando nós éramos, né, não é voltando ao saudosismo, mas na nossa infância, nós íamos brincar na rua, correto? Eu brinquei muito na rua. Pique-bandeira, queimada. Então você pique-esconde, você tinha toda aquela estrutura da regra, né? Porque quer queira ou não, você tem uma regra para brincar no jogo. Se você pega ou dá aquela bandeirinha, ele tem que ficar parado. Então isso tudo, essas brincadeiras, elas estimulavam o quê? Você também ter respeito, atenção, que você precisa esperar a sua vez, que você vai brincar, mas tudo dentro de um processo que não é tão acelerado. A tela, vamos supor, num jogo aí de videogame hoje, você passa de fase, você vai passando de fase. Então o seu cérebro vai se acostumando que eu quero mais. Eu quero mais rápido. Eu quero isso de uma forma cada vez mais rápido. E isso prejudica na escola por quê? Porque na escola você vai ter que sentar, você vai ter que pensar, você vai ter que ler um texto, você tem que interagir com o outro. Então, as dificuldades começam a surgir também, muitas vezes com os pais. Meu filho não se concentra na escola, meu filho não está indo bem na escola. A gente tem que olhar todos esses aspectos, porque a tela aqui, na função do celular ou do jogo, que vai fazendo, eu tenho rápido, eu dou um clique, né? E já consegui. Então, lá eu tenho que esperar agora. Lá eu tenho... E isso tudo influencia. E a gente pode, sim, usar técnicas, ferramentas, não para tirar a tela. Ninguém está falando de tirar a tela. Mas de diminuir o tempo de tela. Criar
ambientes para que ele possa fazer outras atividades, para Ser que mais criativo. para poder desenvolver até o cérebro de uma forma mais saudável. Então, aí você falou nessa questão do controle desse tempo, na verdade, né? É não deixar a criança ficar o dia inteiro na televisão, que agora não fica mais, é em frente à telinha do tablet ou do celular. E aí vem uma questão que muita gente acha que é besteira, que eu já ouvi isso de pais, porque como todos vocês sabem, eu também sou professora, né? Então eu também tive a vivência, no momento não estou, de escola. As mães dizem que não sabem o que fazer, você deve ouvir isso, para tirá-lo de frente, tirar o filho de frente da tela do celular. E aí eu me lembro que nós adestramos até os nossos pets. Nós educamos o nosso cachorro para só fazer as necessidades quando vai lá fora ou num determinado lugar. Eu tenho um gatinho, ele é super zen porque ele está todo educadinho dentro de apartamento. Porque a mãe diz que não consegue educar um filho, colocar os limites. Porque o adolescente, quando é assim, quer fazer tudo e se acha dono de tudo, não é apenas porque ele chegou à adolescência. Eu observo, aí é uma observação minha, você, por favor, corrija, é que ele vem crescendo sem os limites desde bem pequeno. Como a gente ensina um pai, uma mãe, a, sem espancar, com amor e carinho, colocar os limites? Então, a primeira questão que a gente percebe dessa falta de limites, vamos dizer assim, é que a configuração familiar mudou, a estrutura de família e de profissão mudou. A gente sabe, eu gosto muito quando eu dou uma palestra, a gente vai pegando lá a questão das gerações, a questão dos tempos. Então, assim, aos anos 70, 60, a configuração da mulher era aquela que ficava mais dentro de casa, a educação acaba sempre, ainda hoje, sendo uma responsabilidade às vezes maior da mãe, que está mais presente. Mas, enfim, com a mudança do mundo, a mulher foi para o mundo do mercado do trabalho também, e que não tem problema nenhum, está tudo ok. Só que o que se esquece é que quando eu chego em casa, e isso eu já vi muitos relatos, eu tenho um relato até de uma mãe de Goiás e tudo, ela contou uma história sobre essa relação com a filha, é que por trabalhar, ela chegava em casa, ficava muito tempo distante, e ela achava que precisava suprir essa necessidade, essa falta, dando algumas coisas, ou então se sentia assim, constrangida de dizer um não para o filho, né? No caso era a filha. E isso às vezes é um indicador, porque os pais hoje estão trabalhando muito e substituir essa presença, às vezes por presente, às vezes por dizer um não. Não dizer um não. Quantas vezes os pais às vezes estão preocupados, porque assim, eu fiquei o dia inteiro e agora eu que vou colocar o limite, eu que vou chegar para contrariar a situação. Mas não é função desse pai. Sim, então. E aí, isso vai gerando uma situação de descontrole. Então, quando a gente trabalha na educação parental, é justamente a gente perceber isso, perceber que a criança precisa de não, a criança precisa de limite, isso faz parte da formação dela. Ela espera isso da gente. E aí eu vou dizer, muitos adolescentes falam, minha mãe não liga para mim, não está nem aí para o que eu faço. Porque quando você permite tudo, a ideia que você passa é exatamente essa. Mônica, o nosso tempo é minúsculo. É minúsculo. Então, eu te dou 30 segundos para você falar e repetir o seu contato, como as pessoas te acham, até para chamar para palestra, para fazer uma roda de conversa, para orientar, escolas que queiram levar você para mostrar o seu trabalho. Por favor, 30 segundos. O meu telefone, meu contato é 24 98811 2092.
E aí você pode entrar em contato, eu atendo como educadora parental o que é essas relações dos pais e filhos e também com a neuropsicopedagogia, que é o desenvolvimento cognitivo, a questão de quem tem problema com memória, com atenção. Então a gente vai fazendo todo um trabalho para que o seu filho, às vezes, se é desorganização de escola, conseguir concentração, a gente trabalhar o cérebro para funcionar um pouquinho melhor. Repete o telefone. 24 988 11 2092. Obrigada, Mônica, muito obrigada. E, gente, infelizmente, o nosso tempo acabou e eu preciso encerrar o programa. Mas eu ainda vou trazer a Mônica aqui outras vezes. Contem com isso. E até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.